Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos revela que o Senhor cancelou o escrito de dívida. Está escrito, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Tínhamos, eu e você, amados, um escrito de dívida. Nós devíamos, por melhor que nós pudéssemos achar que éramos mais bonzinho, mais portadores de boas obras, de bom nome, nós éramos terríveis pecadores, mentirosos, ladrões, manipuladores, usávamos as mais diversas práticas de pecado possíveis e imagináveis para justificar o nosso procedimento. E aí, ele cancelou todo o escrito de dívida e nos era prejudicial, porque sempre que vinha a nossa memória, nós então nos condenávamos. Agora então ele encravou na cruz, o preço foi pago e nós estamos libertos, em nome de Jesus. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 23 a 35, nós temos aí a parábola do credor incompassivo, que nos revela o seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. O que nós aprendemos nessa parábola do credor incompassivo? Que naturalmente estava ali ensinando a Pedro, aos discípulos de Cristo, e nos ensina hoje, foi um dos terríveis dias na história de Pedro. E antes Pedro perguntou: Senhor, quando o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? E o próprio Pedro já respondeu antecipadamente: até 7 vezes, Senhor. E o Senhor respondeu: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro era um rabino e a tradição dos rabinos dizia que deveria se perdoar até 3 vezes. Mas como ele estava falando com Jesus, ele mais que dobrou. Ele falou: Senhor, até 7 vezes? Então ele respondeu uma resposta que ele não esperava, e assim os discípulos também. Tanto é que em Lucas, no capítulo 17, versículo 5, diz que, diante dessa resposta, eles de um salto disseram: Senhor, então aumenta a nossa fé, que nós não temos fé para isso. Mas o fato é que um rei, ele resolveu ajustar contas com os seus servos. É uma parábola, evidentemente, e parábola significa uma comparação. Então o reino dos céus é assim como, essa comparação desse rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E apresentando-se um aqui que lhe devia 10.000 talentos, amados, para você ter ideia, correspondia a 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de um trabalhador normal.
Um denário correspondia à moeda de um dia de trabalho de um trabalhador normal. 6.000, então 6.000 dias. De maneira que 10.000 talentos, nós estamos falando aqui de 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho de um trabalhador normal. Ou seja, uma dívida impagável. Ninguém vive 60 milhões de dias para pagar uma dívida dessa. E, não tendo ele com que pagar, ordenou o rei que fosse vendido ele, fosse vendido a mulher, fosse vendido os filhos, tudo que ele possuía para que a dívida fosse paga. Ele não tinha outra opção, evidentemente, a não ser se prostrar ante o rei e falar: misericórdia, eu vou lhe pagar tudo. Quer dizer, ele não tinha condição nenhuma, né? Não havia nenhuma possibilidade. Mas o que acontece, com a atitude de arrependimento daquele devedor, daquele preso, daquele servo, o rei se compadeceu e falou: vamos fazer o seguinte, vai embora, você não me deve nada, está perdoada a sua dívida. Entendemos, amados, que um grande peso saiu dos ombros daquele homem, não só foi liberado a sua dívida, como ele foi liberado da escravidão, ele recebeu a sua liberdade juntamente com isso. E ele foi embora. Só que diz que ao sair ele encontrou um conservo que lhe devia quanto? 100 denários, ou seja, 100 dias de um trabalhador normal. Uma dívida que poderia facilmente ser negociada e paga. Olha, eu não tenho condições de pagar de uma só vez, mas eu vou pagar em 2 parcelas, em 3 parcelas. Mas haveria condições ali de uma negociação. Mas ele não quis, ele endureceu o seu coração e diz: não, você vai me pagar, miserável, eu quero justiça. E muitas vezes nós fazemos isso com o nosso próximo. Vendo os conservos do rei, foram relatar, e o rei então o chamou e disse: servo malvado, você devia proceder como eu procedi, eu dei o exemplo. O que nós entendemos por essa passagem, queridos, é que Jesus é o nosso grande exemplo. Eu e você estávamos condenados à perdição. Nós não tínhamos absolutamente nem nada, nenhuma condição, nada poderíamos fazer pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Mas o Senhor nos perdoou toda a nossa dívida, nos perdoou todos os nossos pecados. O Senhor quebrou a maldição da lei, a maldição da morte, a maldição do pecado. Ele se ofereceu como sacrifício vivo, Ele se entregou por mim e por você. E Ele está dizendo o seguinte: se Ele é o nosso exemplo, será que há alguma coisa que o nosso próximo tenha feito contra a nossa vida que não mereça o nosso perdão? E esse alguém pode ser o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Esse alguém pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão. Esse alguém pode ser o seu pai, a sua mãe. Pode ser o seu vizinho. Esse alguém pode ser o seu colega de trabalho. Pode ser um amigo. Pode ser alguém da sociedade, alguém da escola, um professor, um educador. Pode ser até mesmo o seu líder espiritual, o seu pastor. Será que há algo que a pessoa tenha feito que não mereça o seu perdão? Talvez, se você foi atingido, se você foi preterido, se você foi envergonhado, se você foi tocado na sua sensualidade, na sua intimidade, se você foi agredido até que fisicamente, aquela pessoa, evidentemente, ela estava sendo movida por espíritos demoníacos, porque quem mata, rouba e destrói é o diabo. Por isso, em nome de Jesus, tenha um coração perdoador, libere perdão. Nada que alguém tenha feito com você que não mereça o teu perdão, uma vez que Jesus Cristo pagou o alto preço pelo nosso resgate. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes é difícil nós, Pai, abrirmos a nossa boca e declararmos perdão para aquelas pessoas que nos humilharam, aquelas pessoas que nos agrediram, que nos roubaram, aquelas pessoas que ceifaram o nosso sonho, o nosso projeto, até mesmo vida de pessoas que nós tanto amávamos, ó Deus. Mas o Senhor nos dá um coração perdoador, o Senhor nos ajuda nisso, porque perdão, ó Deus, é situação de decisão, não é sentimento. Alguém pode dizer: mas eu não estou sentindo. Mas obedeça, não é sentir, é decidir. Deus, eu não sinto, mas pela tua palavra eu obedeço e declaro perdão. E diga o nome da pessoa que você precisa perdoar. E assim, ó Deus, pelo teu perdão eu estou livre da condenação. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor ajude, Senhor, essa pessoa que necessita desse conserto. Os nossos ouvintes,
Assim nós abençoamos e o Senhor dos Exércitos seja a tua retaguarda. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus.